As situações a seguir refletem muito do que a igreja está vivendo hoje. Presta atenção. Contralto, sopranos, todos juntos comigo. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Agora todo coral. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Oh, glória! Agora só os vocais. Como nosso Deus. Pastor Samuel, Isaías, Malaquias, tudo bom com o senhor? Eu gostaria de falar com o senhor um pouquinho só. Será que eu consigo? Grande irmão João, que bom que você veio no ensaio do coral hoje. Em que posso te ajudar, meu querido? Então, pastor, sabe o que é? Eu gostaria de fazer parte do vocal do coral, né? Eu já estou um ano aqui, ó, decorando os louvores, cantando com os irmãos aqui atrás, mas eu gostaria de cantar lá na frente, lá, cantar uns louvores bonitos, usar umas camisas bonitas. Pastor, me dá essa oportunidade aí, por favor, pastor. Irmão João, estou muito feliz com a sua dedicação, mas eu vou pedir para que você continue orando e se dedicando nos ensaios do coral, e mais pra frente eu vou fazer a seleção dos vocais do coral. Tudo bem? Mais uma vez, que bom te ver, que Deus te abençoe, viu? Fica firme aí. Então tá bom, pastor. Vou respeitar a decisão do senhor aí. E fica tranquilo, pastor. Deus abençoe. O pastor não entende o meu chamado. Ele não quis me dar uma oportunidade. Eu sou chamado desde o ventre. Irmão Jaquim! Ô, irmão Jaquim! Tá me ouvindo? Me atende aqui na porta, aqui, irmão Jaquim. Irmão Jaquim! Oh, meu Deus do céu, o que o irmão Jaquim está fazendo que ele não consegue me ouvir? Não pega o celular, não ouve nada, irmão Jaquim. Irmão Jaquim! Oi, irmãozão! Beleza aí, irmãozão? Desculpa aí, cara. Desculpa aí que eu não te vi chamar aí, eu tava aqui numa malhaçãozinha aqui. Vai falando aí, irmãozão. Vai falando aí que eu tô te ouvindo aqui. Eita! A gente precisa malhar, né, irmãozão? Ô, irmão Jaquim, você só pensa nesse negócio aí de malhação. Sinceramente, eu não entendo esse povo que fica malhando aí, né? Na verdade, eu vim conversar com você porque eu tô pensando em seriamente sair da igreja. O pastor, ele não me dá atenção, ele não deixa nem eu cantar lá, não me dá uma oportunidade, e também nem curtiu a minha postagem, a minha foto. Coloquei uma foto bonitão assim lá no Facebook lá, e ele não deu nem uma curtida. Eu vou sair da igreja. Irmãozão, é o seguinte, eu não sei você, mas o pastor Samuel, Isaías, Malaquias, ele me trata bem, cara. Eu acho que você tá exagerando. De qualquer maneira, se der ruim lá, vem malhar comigo aqui que dá certo. Deus abençoe, irmãozão. Eita. Como é que é, irmão Jaquim? Não, peraí. O pastor Samuel, Isaías, Malaquias está pregando só sobre pecado, sobre arrependimento. Não, vamos para umas igrejas mais light aí. Tem umas igrejas coloridas, tem umas igrejas toda escura aí que parecem umas baladas. Eu gosto de igreja que prega a palavra de vitória. Esse negócio de falar só sobre pecado não dá muito certo, não. A igreja ela tem que entender que todo tipo de amor é válido. Não tem esse negócio aí de ficar pregando só sobre pecado, não. Vamos fazer isso aí, irmão Jaquim, beleza? Vamos para uma igreja mais light aí. Beleza aí? Tranquilidade? Então a gente vai combinar isso aí, tá bom? Um abraço, irmão Jaquim. Não, que? Vai fazer exercício de novo, irmão Jaquim? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, então. Até a próxima. Aê, Juggles! Vamos para uma igreja mais light, viu? Fica bonzinho aí que você vai comigo também, tá? É isso aí. Eu não sou a favor de pessoas mal educadas e nem daqueles pregadores que usam os púlpitos das igrejas para ofender os membros da igreja. Mas você há de concordar comigo que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão mais sensíveis. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo.
Eu tenho 35 anos e particularmente eu me sinto um homem jovem. Mas eu sou de um tempo em que as pessoas elas não se ofendiam com tanta facilidade. Você há de concordar comigo que nós estamos em um tempo em que as pessoas estão mais sensíveis. O grande problema disso é quando a palavra de Deus passa a te ofender. Mas o apóstolo Paulo, ele já alertava sobre isso em seu tempo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo aqui fala que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. E eu creio que nós já chegamos a esse tempo. As pessoas elas se ofendem com a palavra de Deus. E muitas pessoas que estão se ofendendo com a palavra de Deus não entenderam ainda qual que é o posicionamento do verdadeiro evangelho. Será que o evangelho que Jesus Cristo pregava era um evangelho frufru ou um evangelho do ursinho de pelúcia? É claro que eu fiz uma brincadeira no título desse vídeo, mas se você tentar analisar o contexto e as palavras de Jesus, provavelmente muitos de nós que nos declaramos cristãos, certamente nós não suportaríamos as palavras de Jesus e de João Batista naquela época. Presta bastante atenção. Jesus disse a respeito de João Batista: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus está ensinando que João Batista era o maior dentre aqui os nascidos de mulher. Queridos, João Batista era um homem que pregava a palavra de Deus de uma forma dura. E o próprio Jesus disse, dos nascidos de mulher, não existiu ninguém como João Batista. A mensagem dura de João Batista foi atestada e aprovada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E olha só, João Batista, desde os dias de João Batista até hoje, não houve ninguém maior do que ele. E o reino dos céus são tomados à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui seria melhor traduzido como, e os corajosos se apoderam dele. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura, e Jesus, ele coloca ali o carimbo de aprovação na mensagem de João Batista. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme estava escrito nas palavras do livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos entender um pouquinho da mensagem de João Batista. Primeira coisa, se você está lá na fila do batismo, lá da sua igreja ou da comunidade que você frequenta, e aí o seu pastor ele conhece a sua vida e de repente ele grita para você lá no fundo da fila: sua víbora, o que você está fazendo aqui na fila? Quem te induziu a fugir da ira de Deus? Queridos, vamos concordar, a maioria das pessoas não ficariam na igreja
se recebessem um sermão tão duro assim como o sermão de João Batista. Mas vamos entender que para produzir arrependimento, a palavra de Deus ela precisa ser como uma pedra. E essa pedra, ela não vem para nos destruir. Muitas das vezes nós nos tornamos pó ou nós nos tornamos migalhas com a força dessa pedra. Mas a palavra de Deus ela vem para corrigir tudo aquilo que está errado. E essa mensagem dura de João Batista continua incomodando muita gente até os dias de hoje. Continua comigo aqui em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 2. Olha o que João Batista diz. Todo vale será aterrado. O que seria um vale? Vale, também chamado de acidente geográfico, são todos aqueles espaços que existem entre os montes e as colinas. Se você subir lá no mais alto, na parte mais alta de um monte ou de uma montanha, você vai enxergar ali o espaço entre os montes, que é aquele buraco enorme. Esse buraco é chamado de vale. E ele fala, todo vale será aterrado. Tenta imaginar se chegar alguém e jogar muita terra naquele vale para que os vales, que são buracos, se tornem na mesma altura dos montes. João Batista está dizendo, não existe pessoa maior ou não existe pessoa menor no reino de Deus. Todas as pessoas serão iguais no reino de Deus. A mensagem de arrependa-se, largue o seu pecado, é tanto para aquele que é rico como aquele que é pobre. É tanto para o seu pastor como para aquela pessoa que está entrando agora na igreja. Todo vale será aterrado, ou seja, todas as pessoas são iguais diante da palavra de Deus. E ele continua, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados. Montes e outeiros serão nivelados. Presta atenção, aquele que pecava não peque mais. Aquele que adulterava não adultere mais. João Batista ele continua o discurso dele dizendo, produzi pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Sabe aquela pessoa que diz, não, mas espera aí, o meu pai é pastor, os meus familiares são cristãos, eu sou cristão desde quando eu nasci, mas o caminho dela continua tortuoso. Muitas pessoas ficam incomodadas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta elas para que elas mudem. E aqui é a minha parte predileta, particularmente. Ele diz, raça de víboras. Queridos, raça de víboras. A víbora era um animal muito conhecido naquela região onde João Batista pregava. João Batista falou raça de víboras e eles entendiam que a víbora era um animal muito comum do deserto, considerada como um animal traiçoeiro. Você sabia que alguns estudiosos falam que a víbora, naquelas regiões, das regiões desérticas, em torno ali de Jerusalém, a víbora ela ficava escondidinha debaixo ali da terra, da areia do deserto, e só esperando a presa para conseguir atacar a presa, porque ela se igualava ali com a cor da areia do deserto. Quando João Batista fala sobre raça de víboras, João Batista está dizendo, vocês são pessoas traiçoeiras, não tentem enganar a Deus com as suas mentiras. E nós aprendemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Alguns estudiosos defendem a ideia de que o Evangelho de Mateus teria sido escrito em hebraico, pois os judeus consideravam a língua grega, que era a língua predominante da época de Jesus e da época dos apóstolos, era considerada uma língua suja. Então Mateus teria escrito o Evangelho em hebraico, para que os judeus daquela época dessem crédito à mensagem do Messias, que era Jesus. E com essa visão de que Mateus foi escrito em hebraico, esses mesmos estudiosos defendem que a palavra raça de víboras, escrita por João Batista, aliás, escrita por Mateus e dita por João Batista, raça em hebraico significa descendente, e víboras, que significa serpente do deserto, estava levando
aquelas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem lá para o jardim do Éden. Era como se João Batista estivesse dizendo: vocês são descendências das serpentes do jardim do Éden, mentirosos. Ou seja, para aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de João Batista, a mensagem era muito mais dura do que essa mensagem que nós ouvimos aqui hoje. Já pensou se o seu pastor ou o líder aí da onde você congrega chamasse as pessoas de raça de víboras? Será que alguém voltaria no próximo culto? Bom, eu confirmo para você que uma mensagem muito dura do próprio Jesus teve muitos dos nossos irmãos ou daqueles que estavam presentes no culto, eles não voltaram para ouvir a mensagem de Jesus. Olha só, João capítulo 6, a partir do versículo 57. É muito importante você acompanhar. Olha só, discurso de Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, presta atenção, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A mensagem de Jesus também era uma mensagem dura. Ele começa a pregar dizendo: eu sou aquele que veio do céu. E muitos começaram a sair daquele lugar porque a mensagem de Jesus era uma mensagem dura. E Jesus ainda vira para os seus discípulos que andavam com ele diariamente e fala: se vocês quiserem ir, podem ir também. Mas aí Pedro, irmãos, Pedro não era aquele crente dodói, sabe o crente band-aid? Pedro não era assim. Pedro errou muito, é verdade. Mas Pedro não era o crente band-aid, né? Qualquer dorzinha ele coloca ali o band-aid, né? Pedro ele fala: não temos para onde ir, Senhor. Mesmo depois de uma mensagem dura. Será que se um pregador hoje pregar a verdade da palavra de Deus, entenda, não estou defendendo mensagens grosseiras ou simplesmente por serem duras por si só. A mensagem dura pregada segundo as Escrituras e disser para o público: será que se esse pastor, esse pregador, pregar firme segundo a palavra, será que os crentes da igreja retornariam no próximo domingo ou no próximo culto? Tenho dúvida disso. A mensagem de João Batista confronta o pecado. Mateus capítulo 14. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado João Batista, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João Batista lhe dizia: não te é lícito possuí-la.